Você já ouviu falar do succinato de metoprolol? É uma medicação muito utilizada na área de cardiologia. Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre o metoprolol. Vou te falar a bula completa, efeitos colaterais, dosagem que é utilizada, para que ele serve, quem não pode utilizá-lo e muito mais. Então já peço o seu clique no like que vem pro vídeo. O succinato de metoprolol é uma medicação beta-bloqueadora. Ela age especificamente bloqueando os receptores de noradrenalina e adrenalina nos vasos sanguíneos e no coração. Ele é muito específico para os receptores do coração, por isso tem indicações muito precisas que eu falarei aqui. Inicialmente, você precisa saber quais são os nomes comerciais disponíveis dessa medicação aqui no Brasil. O nome comercial mais comum é o Celozoc, mas existem outros nomes comerciais, por exemplo, Zarmine e o Dozoid. Essas são as formulações do succinato de metoprolol mais encontradas aqui no Brasil. Na apresentação, o succinato de metoprolol é encontrado nas seguintes apresentações: de 25 mg por comprimido, 50 mg por comprimido e de 100 mg por comprimido. Lembrando que esses comprimidos têm absorção lenta e podem durar até 24 horas no seu corpo. A partir do início da tomada do seu medicamento, ele já começa a fazer efeito dentro de 1h30 do início do tratamento. A dose recomendada depende muito da indicação e do tipo do paciente. Alguns pacientes podem precisar de doses menores e outros doses maiores, mas ele é indicado geralmente iniciar com doses de 25 mg até 200 mg por dia. E aí, Felipe, quais são as indicações do metoprolol, do succinato de metoprolol? O succinato de metoprolol, por ser uma medicação beta-bloqueadora, atuar no coração, ela tem algumas indicações muito específicas. O tratamento de arritmias cardíacas é uma das mais precisas indicações. Algumas arritmias cardíacas podem se beneficiar do uso do tratamento do succinato de metoprolol. Outra indicação também é o tratamento da hipertensão arterial. Mas já deixo de antemão aqui um aviso: o tratamento da hipertensão arterial com o succinato de metoprolol deve ser feito em casos muito específicos, pois o metoprolol ele não tem um efeito antihipertensivo muito potente. Associado a outras medicações antihipertensivas, ele faz um efeito melhor. Outra indicação é para os pacientes cardiopatas, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, têm alguma cardiopatia, necessitam de diminuir a frequência do coração e principalmente o succinato de metoprolol é uma das medicações beta-bloqueadoras que podem melhorar muito a qualidade e a sobrevida dos pacientes que têm insuficiência cardíaca. Por isso já é uma medicação consagrada o seu uso nesses pacientes que têm cardiopatias dilatadas, cardiopatia hipertrófica, cardiopatia isquêmica, cardiopatia chagásica. Todos esses pacientes incluem um benefício muito grande do uso dessa medicação. Uma indicação fora da cardiologia é profilaxia de dor de cabeça, de enxaquecas. Alguns estudos mostraram que utilizar o succinato de metoprolol pode melhorar as crises de enxaqueca. Então, alguns neurologistas prescrevem o succinato de metoprolol como profilaxia, como profilático nas crises de enxaqueca. Agora eu vou te falar algumas precauções que devem ser realizadas quando você utiliza o succinato de metoprolol. Alguns pacientes têm que tomar cuidado para não tomar o succinato de metoprolol juntamente com outros antiarrítmicos, por exemplo, verapamil, amiodarona, propafenona, porque podem piorar o grau de bloqueio ou de bradicardia. É muito utilizado essa associação, mas tome cuidado e sempre utilize essa medicação com orientação do seu médico cardiologista. Se você toma bebidas alcoólicas, tome cuidado. O succinato de metoprolol pode aumentar os seus níveis séricos e fazer mais efeito colateral se o uso desse medicamento for feito juntamente com bebidas alcoólicas. Então tome cuidado se você utilizar
succinato de metoprolol e estiver ingerindo grandes quantidades de bebida alcoólica, tome cuidado. Os níveis de metoprolol podem aumentar no sangue e fazer mais efeito do que a dose normal. Em pacientes diabéticos que fazem hipoglicemia, o uso do metoprolol tem que ser utilizado com cautela, pois pode mascarar e diminuir sintomas de tremores, sintomas de hipoglicemia que o paciente ficaria em alerta quando tivesse. Não é uma contraindicação, mas esse uso deve ser feito também com precaução e cautela. Uma curiosidade muito importante: nos exames laboratoriais que talvez você colete para fazer exames de rotina, o uso do succinato de metoprolol pode alterar as enzimas LDH, enzimas transaminases do fígado. Algumas alterações laboratoriais podem acontecer com o uso dessa medicação. Você pode utilizar o metoprolol tanto com o estômago vazio quanto com o estômago cheio. Não há nenhuma interferência se você tomar ele de jejum ou depois das refeições. Nos pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática, ou seja, aqueles pacientes que sofrem de problemas renais e problemas do fígado, não é necessário o ajuste da dose. O uso do metoprolol é seguro nesses pacientes. Agora, vamos para os efeitos colaterais mais comuns que essa medicação pode dar em você. Um dos efeitos colaterais mais comuns, que é considerado uma reação muito comum, mais de 10% dos pacientes podem ter essa reação, é a fraqueza e o cansaço, a fadiga. Esse tipo de efeito colateral é relatado em mais de 10% dos pacientes. Os efeitos colaterais comuns, cerca de 1 a 10% dos pacientes podem apresentar, são bradicardia. O succinato de metoprolol, sendo uma medicação beta-bloqueadora, ela diminui os batimentos do paciente. Como eu falei anteriormente, alguns pacientes podem ter maior sensibilidade a essa medicação no coração, diminuindo mais do que outros. Por isso, a dose inicial deve ser respeitada, sendo escalonada à medida que o paciente volte e retorne ao seu médico, para que seja evitado esse tipo de efeito colateral. Outro efeito colateral que pode acontecer é a hipotensão postural. O que é isso? É a pressão arterial que cai, que diminui quando você levanta rápido. Esse efeito colateral pode acontecer principalmente em pessoas mais idosas e que estão fazendo uso também de medicamentos diuréticos. Sintomas de mão fria, pés gelados, suor nas extremidades também pode acontecer em uma reação comum, um efeito colateral comum dos pacientes que usam o succinato de metoprolol. Além de outras reações como vertigem, dor de cabeça, enjoo, que pode acontecer no início do tratamento nesses pacientes em cerca de 1 a 10% das vezes. Uma precaução muito importante que eu tenho que falar aqui para vocês é que os comprimidos de metoprolol, eles não podem ser amassados ou mastigados, macerados. Então isso fica muito difícil de ser utilizado em pacientes que usam sondagens para alimentação. Para atletas profissionais, esse medicamento ele pode ser considerado como doping. Então, se você é um atleta profissional e precisa de ser avaliado frequentemente pelo seu cardiologista e tudo, a utilização desse medicamento para você que é um atleta, um esportista de alto rendimento, ele pode ser considerado doping. Quais são as contraindicações, ou seja, quem não deve utilizar o metoprolol? Pacientes que têm alergia conhecida ao metoprolol não pode utilizá-lo. Pacientes que têm bloqueios graves no coração também não devem utilizá-lo. Pacientes que estão em insuficiência cardíaca descompensada ou até mesmo em choque cardiogênico, você não deve introduzir essa medicação para o paciente. Uma contraindicação que é relativa e deve ser avaliada pelo seu médico cardiologista ou arritmologista. O metoprolol ele deve ser usado com cautela nos pacientes que estão gestantes ou amamentando. Em algumas situações, o metoprolol ele é contraindicado, mas deve ser avaliado com o seu cardiologista, que pode utilizar sim em situações muito especiais e principalmente de risco de vida, pode ser utilizado o metoprolol em gestantes. Isso vale também para as mulheres que estão amamentando. É a mesma avaliação de risco-benefício. Por ser uma medicação muito específica,
um beta-bloqueador muito específico para os receptores do coração, o metoprolol é usado em segurança em pacientes que têm doenças pulmonares. Logo, o tratamento, quando é feito e realizado juntamente com seu pneumologista e o cardiologista, é importante que haja um entrosamento e o tratamento das duas condições simultaneamente. Ou seja, tratar a doença pulmonar de base e também a cardiopatia, para que ambas estejam bem controladas. Você usa o metoprolol há muito tempo ou conhece alguém que está utilizando o metoprolol? Conte para mim, comente aqui a sua experiência. Neste canal, eu quero que várias pessoas passem a sua experiência para que outras pessoas também possam mostrar como é a utilização e a rotina desse medicamento, quais são os efeitos colaterais que você sentiu, se você teve alguma reação, se você está bem sendo tratado com esse medicamento e tudo que você possa comentar aqui. A sua opinião é muito importante para o crescimento desse canal. Por isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão utilizando essa medicação. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.